Eu tenho uma preocupação, Matheus. Eu acho que a gente teve um governo Trump lá nos Estados Unidos muito, eu não sei se a palavra certa é essa, mas muito atritado ali, com muita distanciamento, né, do governo chinês. E a gente teve até alguns movimentos recentes, né, de algumas grandes empresas americanas tentando retornar ou recuperar os empregos gerados, fazer investimentos nos Estados Unidos de novo. Enfim, se a gente pudesse, eu sei que é muito difícil dizer, né, mas assim, a gente consegue ter uma projeção do que será o relacionamento do governo democrata, do governo Biden, com a China, com outros países também, né, ou da região, ou países emergentes, né? Será que realmente, porque a gente passou, se não me falha a memória, talvez 1, 2, 3 anos, a pauta era só trade war, só se falava, abria o jornal, era só trade war, né? E as bolsas não subiam, os mercados, assim, não tinham uma decisão, assim, certa exatamente quais seriam os impactos, né? Será que realmente, qual que é essa analisação, como é que você vê, né, ou seja, os próximos 3, 4 anos, agora com o democrata, né? Ele já deu algumas sinalizações, né? Mas como é que está a opinião de vocês? Olha, a pergunta foi muito bem feita, porque está na hora certa de falar isso. A gente veio de uma reunião de G7 de OTAN agora, né? Então a gente já percebeu como ele vai se identificar na cena global. O Trump, ele tinha essa pegada de vou sozinho, vou enfrentar a China, né? Agora o Biden, como ele é mais multilateral, isso era uma das coisas que a gente já colocava até antes, que seria benéfico para comércio internacional, para países emergentes, quando ele foi eleito, ele tem mostrado que o multilateralismo dele, alinhado com o Ocidente e com as potências que ainda estão na Ásia e na Oceania, mas que também têm alinhamento com o Ocidente, como a Austrália e o Japão, por exemplo, o Japão membro do G7, inclusive, ele vai se mostrar, ele vai tentar fazer o quê? Uma aliança, uma frente ampla, diferente do que o Trump fazia, que era sozinho, eu vou para cima. Ele vai tentar fazer uma frente ampla com esses países, os aliados históricos dos Estados Unidos, para reposicionar os Estados Unidos numa posição de liderança, sem isolacionismo, que foi muito característico da guerra comercial do governo do Trump, né, que tinha essa característica de trazer os empregos de volta para os Estados Unidos, renascimento de algumas indústrias que no passado foram importantes, como a de aço no Rust Belt, né, hoje é o cinturão da ferrugem no Nordeste americano, inclusive que tem participação direta da China, né? O crescimento da classe média e classe baixa asiática significou o empobrecimento relativo da classe média e classe baixa ocidental, no geral, que hoje gerou politicamente os grandes movimentos nacionalistas, né? Tem aquela curva de elefante que mostra a desigualdade aprofundando no Ocidente, né? Os tranches de pessoas mais ricas do mundo, os quartis de pessoas mais ricas ficando com grande crescimento de renda desde a década de 80, os quartis mais pobres anteriormente, que eram a classe baixa, a classe média asiática, crescendo renda assim, acima da classe média e classe baixa a americana, ocidental, europeia. Você tem uma curva que eles chamam de elefante, né, que é o formato de a cabeça e a tromba do elefante, que é justamente esse crescimento de renda desigual no mundo que provocou esse sentimento nacionalista. Vamos trazer os empregos de volta, etc. A relação é um dos riscos. Eu tinha pontuado aqui, a relação do Ocidente com a China é um dos riscos. Então, a geopolítica é um problema. A questão de Taiwan e Hong Kong, como o Ocidente vai se identificar com essas questões. A gente sabe que, por exemplo, Taiwan é uma república liberal aos moldes ocidentais, por exemplo, e que vai procurar ajuda dos seus aliados ocidentais para garantir a sua soberania do seu território, ainda que pequeno, etc. Até mesmo porque Taiwan, por muitos anos, foi reconhecida como a China oficial, enquanto tinha a questão de Mao Tse-tung. Só depois da aproximação dos Estados Unidos e a China, né, ainda antes da queda do Muro de Berlim, que a gente vê uma melhoria nessas relações com a China continental, né, a questão das terras ali. Vai ser complicado, a questão comercial vai ser um problema ainda, não vai morrer porque o Biden está lá. A questão australiana, sino-australiana, também tem sido uma questão de destaque, por questões humanitárias, né, tem uma questão étnica na China, tanto dos Han com as minorias, como também outras minorias que estão na China, né. A gente tem visto bastante caso relatado no projeto de infraestrutura chinês na África, né, a China querendo transformar a África, no que a China foi para o mundo, ela quer transformar a África para eles, e casos de também xenofobia, etc. e tal. Então tem essa questão de atrito com as minorias, que tem sido uma questão cara para as novas frentes ocidentais mais progressistas, então vai ser uma questão também a ser tratada, mas a questão comercial não vai morrer, vai ser um assunto que vai perdurar para sempre, não vai ser tão esgarçado como foi nos últimos anos, muito atrito também, qualquer Twitter que você tinha uma volatilidade exacerbada na madrugada, né, um negócio maluco.
mas agora vai ser mais diplomático, um negócio mais polido, entendo que seja, mas com muitos atritos possíveis. Não vai diminuir essa questão. É um dos riscos a se ponderar essa relação, né? Até mesmo com essas tratativas de proibição de investimento um no país do outro, deslistagem de empresa, enfim, é uma questão preocupante para os próximos anos, mas que, claro, dadas as devidas proporções, né, se a gente está falando aqui de um portfólio, um posicionamento de China é assimetricamente convidativo, ainda com esse risco geopolítico global, sim.